Tempo seco contribui para as queimadas e o plano aberto de hoje vai mostrar que é possível evitar os incêndios nas matas. E você vai ver também. Hipnose clínica, saiba mais sobre esse procedimento, ainda pouco estudado nas universidades. Cursos da UFOP são avaliados com nota máxima pelo Guia do Estudante. E hoje é dia de agenda cultural com as opções de lazer para o seu fim de semana. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá! Você acompanhou aqui no Plano Aberto que um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque do Itacolomi na semana passada. O fogo durou quase 5 dias e mais de 1.000 hectares de vegetação foram destruídos. O incêndio chamou a atenção e levantou um alerta. É possível evitar as queimadas nesse período seco? A repórter Kellen Barros foi conversar com o capitão do Corpo de Bombeiros Militar, em Ouro Preto, e traz mais detalhes. O tempo seco e a baixa umidade do ar contribuem para aumentar a ocorrência de incêndio nas matas. Mas boa parte dessas queimadas pode ser evitada com pequenas atitudes e mais cuidado da população com o meio ambiente. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o capitão Alcântara, da 3ª Companhia de Bombeiros Militar, aqui em Ouro Preto. Capitão, o recente incêndio no Pico do Itacolomi chamou a atenção da população e também da imprensa. Mas outros pontos aqui da região também sofreram com as queimadas. Como que está essa realidade? Nós estamos no período mais crítico de incêndios em todo o estado. E não é diferente aqui na região de Ouro Preto e Mariana, né? Porque a vegetação já está muito seca, o solo também já não tem umidade e a insolação ela contribui. Então, durante o dia vai ficando mais quente e se tiver alguma ignição, alguém atear fogo de alguma forma, esses incêndios eles acontecem e, em geral, em qualquer situação que tiver uma região com vegetação, né, independente se for um parque, como o caso do Itacolomi ou não, tem acontecido esses incêndios. E quais as consequências que essas queimadas podem trazer para o meio ambiente aqui na cidade e na região? As consequências elas são diversas, assim, principalmente nas regiões que são unidades de preservação, como é o caso do Pico Itacolomi. As consequências ambientais elas são mais danosas, né? Porque os parques eles existem para proteger alguma importância ecológica. No caso do Parque Itacolomi, a proteção é principalmente dos mananciais de água, que abastecem grande parte da região de Ouro Preto e Mariana. Quando acontecem esses incêndios, a capacidade que a serra tem de absorção de água de chuva, ela fica prejudicada. Isso pode impactar no abastecimento de água. É por isso que a gente prioriza o combate nessas regiões protegidas, que tem um valor econômico, um valor ecológico mais importante, para que a gente diminua esses impactos aí ao meio ambiente. E a maioria dos incêndios ela é causada pela ação do homem? 9 entre 10 incêndios florestais, eles têm causas humanas. As causas naturais dos incêndios são os raios. Esses raios acontecem geralmente quando está no período de chuva. E a gente não está nesse período. Então, seja de forma direta ou indireta, as causas dos incêndios florestais são humanas. E no dia a dia, existem algumas atitudes que a gente pode tomar para evitar os incêndios? Com certeza. Principalmente as pessoas que moram nos entornos das unidades de conservação, ou que o quintal ele acaba por ser limítrofe ali de uma área verde maior. Nesse período, de principalmente julho, agosto, setembro, a gente tem que evitar a utilização de fogo para limpeza, porque esse fogo ele pode sair do controle e ocasionar um incêndio. E nessa época, principalmente final de agosto e setembro, à medida que acontece um incêndio, é muito difícil controlar, principalmente na hora do dia. Por exemplo, o combate do Pico do Itacolomi, a gente faz esse combate de manhãzinha, sai daqui do quartel 5 horas da manhã e tenta controlar até 10, 11 horas da manhã. E se a gente não consegue controlar até esse horário, por causa da insolação, da incidência de vento e da baixa umidade do ar, a gente só vai conseguir controlar no dia seguinte.
E quem coloca fogo em matas está sujeito a alguma penalidade? Sim, tem sanções penais e multa. Aí depende do local da vegetação. Vamos supor, se for atear fogo numa unidade de conservação federal, tem leis federais que regulamentam esse tipo de sanção penal e multa. Se for estadual, tem normas estaduais e também pode ser municipal, aí depende da região dessa vegetação. Mas sim, é proibido por lei, né, atear fogo de forma criminosa, tem sanções penais e administrativas que são as multas. Obrigada, capitão. E informações sobre focos de incêndio devem ser comunicadas ao Corpo de Bombeiros pelo número 193. Ainda hoje, a hipnose é um assunto cercado de mitos e muita desinformação. A prática foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil no final dos anos 90. O Conselho reconhece a importância da hipnose no auxílio em pesquisas, diagnósticos e formas terapêuticas na psicologia, na neuropsicologia, na psiquiatria e em outras áreas da prática médica. Para falar mais sobre o assunto, a Mariana Brito foi conversar com um especialista. Confira. Diferente do que muitos imaginam, a hipnose hoje em dia é usada não somente por psicanalistas, mas também por profissionais como médicos, dentistas e até mesmo investigadores da área criminal. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com Antônio Carreiro, que é doutor em Ciências pela Universidade Federal da Bahia. Professor, quais são as aplicações da hipnose? É extremamente vasta. A hipnose se aplica nessas áreas que você fala e muitas outras. Principalmente ela é uma ferramenta intrínseca a cada sujeito, que dela ele pode se valer em momentos de conflitos, em momentos de angústias, enfim, é um anjo da guarda que todos nós temos e dela devemos saber melhor prover. E como ela pode ajudar na superação de neuroses? A neurose ela vai se caracterizar por uma série de sintomas que é exatamente o que aflige a humanidade. Os estresses, as depressões, as inseguranças, os pânicos, fobias. Isso são sintomas que advêm de neurose. E neurose, por síntese também, seria traumas que foram reprimidos. No lugar dessa repressão surgem essas situações adversas. E a hipnose pode fazer com que esses traumas aflorem e pelo afloramento do trauma você eliminaria essas consequências e por conta disso se daria o aspecto terapêutico da hipnose, que é extremamente vasto, secular. Ela foi utilizada em várias psicoterapias, a psicanálise tem se voltado muito especificamente para isso hoje e a própria clássica terapia pela hipnose, a hipnoterapia, se vale exatamente na superação desses problemas a partir do momento que ela permite que o sujeito possa se libertar de seus conteúdos reprimidos. E professor, o paciente precisa se preparar para fazer uma sessão de hipnose? Não necessariamente, até porque a hipnose é uma condição intrínseca, por isso você tem essa possibilidade de manifestar por si só, inclusive, independentemente de qualquer ajuda externa. É aquele momento de grande angústia, de grandes frustrações, de grande instabilidade, que as pessoas se deparam com um branco que nada entende, que nada vê, e a partir desse momento ele está se possibilitando a uma autocura e está fazendo com que o seu próprio inconsciente possa vir a processar essas condições e fazer com que ele supere as condições adversas. E professor, por que a hipnose é pouco discutida nas universidades? Existe algum preconceito sobre o assunto? Existe sim, porque a hipnose ela não participa desse esquema cartesiano dos outros conhecimentos que são privilegiados nas academias. E, curiosamente, também em outras áreas que não são tão cartesianas, não sofre esse mesmo preconceito, como a própria psicanálise. E você teria, enfim, contribuindo para que ela possa ser preconceituada, a ideia de que ela é utilizada por pessoas extremamente competentes, assim como pessoas de pouco conhecimento. Obrigada, professor. Semana à disposição. É preciso destacar que antes de procurar qualquer tipo de terapia alternativa, como a hipnose clínica, é recomendado consultar um médico de confiança. E hoje é dia de agenda cultural aqui no Plano Aberto, então confira as opções que vão agitar o seu fim de semana. Nesse fim de semana, a Casa dos Contos, em Ouro Preto, recebe a exposição Arte no Galpão, com obras que remetem às lembranças de personagens que marcaram os desfiles de carnaval da cidade. A mostra pode ser visitada de 10 da manhã às 6 da noite e fica em cartaz até o dia 25 de setembro. A entrada é gratuita. Também nesse fim de semana, a comunidade de Santa Rita Durão, distrito de Mariana, realiza a Festa da Padroeira. A programação, que conta com celebrações e shows, segue até o domingo.
A exposição Alma de Vidro está aberta para visitação no SESI Fieng, em Ouro Preto, e pode ser visitada até o dia 1º de outubro, de segunda a domingo, das 9 da manhã às 7 da noite. A entrada é gratuita. No domingo, em Mariana, o projeto Banda na Praça vai ser a atração no Jardim. A centenária Sociedade Musical 8 de Dezembro se apresenta ao lado da novata Sociedade Musical São Vicente de Paulo, a partir das 11 da manhã. Após a apresentação na Praça Gomes Freire, o concerto continua pela Rua Direita. E uma última notícia. 10 cursos aqui da Universidade Federal de Ouro Preto receberam nota máxima no Guia do Estudante 2017. Foram classificados como excelentes os cursos de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Farmácia, Nutrição e as engenharias Ambiental, de Minas e Metalúrgica. Educação Física e História conseguiram nota máxima nas duas modalidades, bacharelado e licenciatura. Outros 19 cursos da UFOP receberam 4 estrelas, ou seja, foram considerados muito bons. E 16 foram avaliados como bons e ganharam 3 estrelas. Os critérios de avaliação são baseados em entrevistas com profissionais e especialistas de diversas áreas de formação. O Guia do Estudante é uma publicação da Editora Abril que avalia a excelência no ensino e a infraestrutura de universidades em todo o país. O guia é usado pelos estudantes na hora de escolher onde estudar. Na página da TV UFOP na internet você encontra uma série que apresenta os cursos oferecidos pela universidade. É só acessar youtube.com/TV UFOP e procurar o programa Mais UFOP. E o Plano Aberto de hoje está terminando. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro.